E me recordava sobre a temática ansiedade, incertezas, esperança, uma perspectiva tão importante para os nossos dias, que nós imaginamos que é tão atual, mas me recordava que essa preocupação, essa ansiedade e essas questões incertas que a vida nos coloca, ela está posta desde muito tempo. Não é à toa que no imaginário popular, especialmente aqui do Nordeste, de uma região lá da minha terra, de Pernambuco, chamado Goiânia, um compositor fez uma música que todo São João toca lá nas nossas capitais e nos relembra dessa perspectiva, apesar do meio do forró, nós nos lembramos dessa perspectiva. Ela diz assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia quem cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela também bate na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo as ladeiras de Brotas e tantos lugares, né? Seja princesa ou seja lavadeira, para poder ir mais alto vai ter que suar. Independente da origem, princesa ou lavadeira, para ir mais alto na escalada da vida, nós temos que fazer um suor, temos que nos esforçar, temos que caminhar com as nossas próprias perspectivas. E acho bem interessante que a música composta por Aciali Neto, ela poderia ser muito bem uma presentificação, né, uma atualização popular de um sermão que entra para a história como sendo um divisor de águas da nossa humanidade. Um sermão que fala das bem-aventuranças, um sermão que fala, portanto, da pureza, da humildade, um sermão que fala da persistência, mas um sermão que em determinado momento, talvez pela própria complexidade, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. São tantas propostas desafiadoras para a nossa projeção espiritual que eu imagino que em algum momento os presentes estavam preocupados. Como eu consigo purificar o meu coração? Como eu consigo, de fato, caminhar numa caminhada autêntica e evoluir? Então, em determinado momento, é curioso que Jesus observa a multidão que lá estava e fala assim: observai os pássaros dos céus, observai os lírios do campo. Percebam que os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não tecem. Percebam que os lírios do campo, eles não cultivam, eles também não tecem. Porém, todos os dias, Deus os provê. Observa que os pássaros dos céus, todos os dias se alimentam, apesar de não semearem. Observa que os lírios do campo, eles estão revestidos com uma roupagem, com uma túnica, que nem Salomão, que simboliza um grande rei da história do judaísmo, nem Salomão conseguiu se vestir com as vestes tão bonitas como aquelas que cobrem os lírios do campo. Assim também, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Parece, numa linguagem nordestina, se aveste não, né? Não vos inquieteis, não se aveste. Avexar, todo mundo sabe da Bahia, né? Não fique inquieto, não fique ansioso, não fique angustiado. Porque a cada dia nós vamos caminhando nessa trajetória evolutiva e a cada dia vamos tendo os desafios que Jesus simboliza como sendo a cada dia basta o seu mal. Mas da mesma forma que Deus provê de alimentação os pássaros, Deus provê de roupa os lírios, vós também, que sois filhos de Deus, tende o olhar do Criador para convosco. Nesta perspectiva, percebamos que Jesus, ele elenca duas prioridades fundamentais. Ele não vai dizer assim: não se preocupa, né, com, digamos, a melhor comida sofisticada da época, porque Deus vai te dar. Ele não fala isso. Observa a comida que vai comer o pássaro no céu. Observa não a túnica especial dos reis, das rainhas, dos faraós, da corte. Observa
a túnica dos lírios do campo. E essas túnicas, elas são muito mais puras, muito mais perfeitas do que a túnica dos reis. E aí ele compara com Salomão. É como se Jesus dissesse assim: quando você tem, quando nós temos o objetivo fincado naquilo que é essencial, nós conseguimos. Porém, muitas das nossas angústias, muitas das nossas inquietações, elas se colocam postas justamente pelas nossas ambições desmedidas, pelas nossas ambições de coisas que nós colocamos como sendo essenciais, mas que no final das contas são supérfluas. Então, pegando esse ponto para podermos analisar a ansiedade, eu queria antes fazer uma reflexão. É muito curioso que no Sermão do Monte, onde tem as bem-aventuranças, onde tem tanto ensinamento tão profundo, Jesus abre espaço para constatar uma realidade. Porque se ele dá uma prescrição, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou seja, ele dá uma prescrição contra a ansiedade, só tem sentido prescrever um remédio se existe o problema. Não tem sentido você prescrever um remédio que trata algo se não tem um problema. Então ele percebe a problemática e aí ele prescreve a terapêutica, a psicoterapia, digamos assim, da alma. Então, se ele percebe a problemática e ele fala da inquietação, apesar de nós acharmos que a ansiedade e as inquietações são coisas atuais, por causa do estresse do dia, por causa da tecnologia, por causa de tantos problemas, e de fato o são, também temos que levar em consideração que esse problema já acontecia desde a época de Jesus, desde muito tempo, porque se não acontecesse, ele não abria espaço para essa perspectiva. Assim como a tristeza, a melancolia, em quantas vezes Jesus não fala: bem-aventurados aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando ele constata a presença da tristeza, a presença da ansiedade, nós temos que levar em consideração essa perspectiva, que já é uma perspectiva, assim, ansiolítica, ou seja, diminui um pouco a ansiedade, porque geralmente nós temos um certo pessimismo com os nossos dias, Tipo, hoje nunca foi tão ruim quanto o passado. Só que quando a gente chegar no futuro, a gente vai achar pior do que hoje, provavelmente, porque a nossa percepção de pessimismo ou de otimismo, ela está muito também elencada com a nossa vida íntima, com a nossa forma de encarar a existência. Se os teus olhos forem puros, o teu coração for puro, diz aí Jesus, nós então observaremos essas questões. E comenta Joana de Ângeles no seu livro Autodescobrimento, reeditando uma visão dos estoicos, que vão colocar que as coisas são muito mais como nós percebemos, como são de fato. Existe sim o hediondo, existe o grave, existe o crime, existe a dor para todos. No entanto, grande parte da superlativização que nós fazemos ou da diminuição que nós fazemos depende da nossa postura. Então, a percepção de que hoje é muito pior do que ontem vai depender muito da nossa intimidade, porque às vezes nós estamos hoje em um momento de muita intranquilidade, em um momento de muitas dores que simbolizam expiações, simbolizam a lei retornando em nossos ombros, em nossas vidas. Mas se tivermos, por exemplo, uma visão espiritista profunda, nós iremos perceber que aquela dor expiatória também que chega não é, digamos, uma visão pessimista da vida, uma visão masoquista, mas uma oportunidade de reconstrução da nossa história e de remodelagem do nosso perispírito. Aí nós entendemos a presença do sofrimento, mas já não vemos com a visão tão pessimista e, portanto, tão angustiada. Começamos a ser tomados de uma tranquilidade diferente, uma tranquilidade paradoxal, que entende que as angústias de hoje fazem parte de um processo de transformação. Aliás, Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, ela vai colocar algo muito profundo, dizendo também que, além da expiação, esses momentos de desequilíbrios, digamos,
físicos, que simbolizam angústias físicas e angústias da alma, eles também estão postos não só por questões expiatórias, mas sim também por um processo natural de evolução. Um processo natural quando estamos transicionando de um estágio evolutivo para outro estágio evolutivo. E nessa transição guardamos as incertezas, guardamos os desafios, e isso gera um campo de atrito que gera também problemas, que vamos pensar logo adiante. Mas o primeiro ponto que queríamos levantar é: a ansiedade existe, a ansiedade tem níveis elevados nos dias de hoje, mas ela existe desde que nós nos entendemos por gente. Desde que Jesus a observa, e dentro do Sermão do Monte ele inclui uma observação sobre como devemos lidar com a vida diante das ansiedades. Então, vamos pensar juntos, né, o que é que significa ansiedade, para que a gente possa destrinchar esse problema que Jesus levanta em o Sermão do Monte. E do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista neurocientífico, né, e psicológico, a ansiedade ela pode ser vista como uma emoção, e uma emoção complexa. Mas quando eu falo emoção complexa para os senhores, eu não estou dizendo uma palavra vã. No ponto de vista da neurociência, emoção complexa significa uma emoção que junta outras emoções básicas. Nós temos emoções que nós já nascemos com elas, que os animais já a possuem, que são as emoções básicas, né? E aí fica muito fácil dizer isso hoje, porque tem o desenho do Divertidamente, né? Tanto um quanto o 2, que complexificou porque trouxe emoções tipo ansiedade, que são emoções complexas. E aí, como todo mundo, quase todo mundo, né, já deu uma olhada nesse filme, ou parte dele, a gente vê lá no Divertidamente 1 que a presença das emoções básicas. As emoções básicas são aquelas que Paul Ekman divide em 6. No filme tem 5, mas a gente coloca mais ou menos 6. Então nós temos 4 que são emoções mais aversivas, ou seja, desagradáveis de sentir. São emoções que servem para nos proteger dos perigos, para preservar a nossa vida. Então são emoções tipo medo, raiva, tristeza, nojo. São as 4 emoções básicas chamadas negativas, que são desagradáveis, que são aversivas, que nos protegem, nos afastam para manter a nossa vida. Medo, tristeza, raiva e nojo. Aí temos uma outra emoção, que é uma emoção básica, mas é alegre, né? Assim, a gente sente bem, é uma emoção positiva, dá prazer. E com ela nós aproximamos o nosso comportamento, nós não nos afastamos. Todas, no final das contas, estão ligadas a uma sobrevivência. Só que, enquanto as emoções negativas elas nos afastam, é uma sobrevivência da vida, as emoções positivas elas nos aproximam. E a emoção positiva básica, que, digamos assim, que representa as emoções positivas, é a emoção alegria, né? Então, a alegria, uma emoção básica, ou a felicidade, porque do ponto de vista neurocientífico, alegria, felicidade, eles são quase colocados como juntos, certo? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicológico, é que a gente modifica. Mas na neurociência é quase que junto, felicidade, alegria. Então, nós temos essa emoção básica chamada alegria. Quando nós estamos alegres, o que é que a gente faz? Geralmente festeja, né? E em alguns locais, assim como Recife, né? Em alguns locais assim que vocês não conhecem, tem muita festa, né? Aqui não tem, mas lá em Recife tem muita festa. E quando o pessoal está alegre, né, ele fica tão alegre que ele quer que o vizinho sinta a alegria dele. Então ele bota a música na altura porque ele quer invadir a alegria dele para todo mundo. Aí o vizinho fica o quê? Com raiva, né? Ou então fica com mais tristeza porque ele já estava na maior deprê, né? E ver alguém alegre estando muito triste é bastante, amplia um pouco a tristeza. Então a alegria nos aproxima, a alegria faz com que a gente festeje, faz com que a gente celebre algo. Então nos aproximamos quando estamos alegres. E às vezes a gente não sabe como se aproximar, né? A gente não sabe como ficar alegre. E temos uma outra emoção que é a emoção surpresa. A emoção surpresa básica, a gente não sabe muito bem como representar, é mais difícil, né? Porque ela é neutra.
Ela nem é positiva, nem ela é negativa. Mas a surpresa é como se fosse um coringa. Quando eu sinto uma surpresa, eu aumento a intensidade das outras. Então, se eu estou com medo e, além disso, eu tomo um susto, fico com surpresa, esse medo vai lá para cima e gera uma crise de pânico, por exemplo, eu fico ansioso. Então, a ansiedade, ela mistura, já estou dizendo, o medo com a surpresa, né? A surpresa, ela amplifica o medo na percepção de que algo é ruim, algo é potencialmente ruim, ou pelo menos que algo vai, digamos assim, trazer uma realidade que eu não sei como agir. E aí eu fico ansioso. Então, nesse sentido, a emoção complexa, ela mistura as emoções básicas com alguma interpretação. Então, como exemplo, se eu me sinto culpado, eu me sinto com raiva e me sinto triste, porque eu estou interpretando que eu fiz algo errado. Então, a culpa é uma emoção complexa que junta tristeza e raiva quando eu entendo que eu errei. Se eu fico magoado, eu também estou acionado por uma emoção complexa. Eu fico me sentindo também triste e também com raiva, porque eu interpreto que o outro errou. Então perceba que a emoção complexa junta as emoções básicas a partir de algum entendimento, alguma interpretação. Por isso que ela é uma emoção, digamos assim, mais relacionada a uma maturidade, né? Um animal, do ponto de vista de maturidade racional, ele não é como um ser humano. Então, ele tem mais as emoções básicas. A criança muito pequena também as emoções básicas. E vai crescendo, vai complexificando. Por isso que o de Divertidamente, ele traz no 2 as emoções medo, né? O tédio. Ele traz outras emoções, a ansiedade, o tédio, emoções complexas. Então, ansiedade, uma emoção complexa que junta medo com surpresa, quando eu interpreto que o futuro ele é assim tão difícil, muito desafiador, e eu não sei como eu vou lidar. Aí eu posso abrir porta para 2 tipos de ansiedade. Em geral, a ansiedade é desagradável, porque ela junta medo. Então, de geral, ela é desagradável, porque aquilo que eu penso que vai chegar, eu penso que é algo ameaçador. Só que eu não sei exatamente o que é. Quando eu tenho medo de algo específico. Quando eu tenho ansiedade, eu tenho medo de tudo. É inespecífico. Então, por isso que é difícil lidar com a ansiedade, porque é um medo do futuro inespecífico, porque eu interpreto que o desafio vai ser tão grande que vai ser, digamos assim, arrasador da minha vida, né? Vai ser terrível e eu não vou conseguir lidar. Mas existe uma outra forma de sentir ansiedade, que seria uma ansiedade, digamos, até agradável da gente sentir, que é uma ansiedade de expectativa. Então eu fico surpreso e sinto alegria, mas essa surpresa me dá uma alegria assim, meio antes da hora, e eu interpreto que eu só vou ser feliz, por exemplo, quando chegar tal situação. Ou ainda, eu posso interpretar que essa situação, apesar de ser boa, eu posso pensar assim, ela é boa, mas eu não sei se eu sou capaz de lidar com ela. Então fica a ansiedade. Só que é uma ansiedade diferente, né? É uma ansiedade de expectativa, e aqui é uma ansiedade apreensiva. A ansiedade de expectativa, ela é mais fácil de lidar, porque afinal de contas o futuro, por mais que seja ameaçador, né, eu fico interpretando, será que eu vou conseguir dar conta? Mas é uma coisa boa que vai chegar. Então não dá tanto assim pano para manga, talvez. Agora a ansiedade apreensiva, aí nos dá um trabalho maior, ela é mais aderente, ela fixa mais na nossa cabeça e é mais difícil a gente lidar com ela, e é essa que a gente vai falar, que tem falado até agora um pouco mais nesse momento aqui para nossas reflexões. A ansiedade, que é uma emoção complexa, que eu sinto medo e surpresa diante de algo que eu não sei se eu vou conseguir lidar, e eu acho que não, porque é algo mais terrível. Quais são as origens dessa ansiedade dentro de nós que Jesus constata que o cancioneiro popular nos recomenda uma postura? Qual é a origem? Quais são as origens? Existem as mais diversas, mas Jesus, no seu Sermão do Monte, ele já traduz algo, né, que depois ele vai colocar: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando ele está dizendo assim,
observa os lírios do campo, observa os pássaros do céu. E ele está falando uma certa sugestão da observância do que é essencial para a nossa vida. O alimento é essencial, a vestimenta é essencial, a casa, né, aquilo que nos veste, aquilo que nos protege é essencial, aquilo que protege externamente, nos defende da vida é essencial. Aquilo que nos protege internamente, o alimento nos protege por dentro, porque nutre o nosso corpo. Então ele está falando de proteção, uma proteção espacial externa, a vestimenta, a casa, e uma proteção interna, a alimentação. Duas coisas que são basilares, que são essenciais para o nosso processo de caminhada e nosso processo de crescimento. Então se ele coloca, não é à toa que ele vai colocar essas duas situações, né? E talvez dizendo que, olha, às vezes uma vestimenta simples protege mais do que a vestimenta complexa, né, do que, por exemplo, a de Salomão. E aí ele vai, em algum momento do Evangelho, recomendar, olha, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele chega a dizer que é mais fácil o quê? Né? Um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, obviamente, que o camelo não é o camelo animal, né? Mas é uma linha grossinha, que é difícil também entrar na agulha. E ele está, então, trazendo um chamamento, não para condenação da roupa de Salomão, não para condenação da riqueza, é óbvio, mas chamando, fazendo um alerta, para que a gente não se perca entre o supérfluo e o essencial. Diz o Livro dos Espíritos, né? uma análise profunda sobre a liberdade, e colocando também uma análise profunda sobre o que é essencial e o que não é para a nossa existência. Quando ele simboliza que não podemos servir a Deus e a Mamon, é importante que a gente entenda que nos dias atuais nós temos uma certa fantasia que a gente quer tudo, que a gente vai conseguir tudo. A gente quer o céu no céu, mas se possível o céu já na terra, né? A gente quer a felicidade perfeita no além, mas também quer aqui. E aí, quando a gente quer aqui, a gente muitas vezes se mistura com os parâmetros, né, convencionais, e esses parâmetros convencionais mais nos aprisionam. Então percebamos o seguinte, na filosofia, na Idade Antiga, nós temos aí algumas escolas que falavam sobre o que é ser feliz, né? Qual é a meta? Quais são essas coisas que a gente deve ambicionar, né? Qual é o parâmetro? Se a gente pegar a palavra que eu estou colocando aqui de Jesus, qual é o parâmetro? Os filósofos se perguntaram. E aí nós temos algumas escolas, que eu acho que é muito bem traduzido por um filósofo mais recente, né, mais moderno, Alain de Botton, em que ele vai fazer uma série de programas. Ele tem livros muito bons. Tem um livro muito interessante chamado O Desejo de Status, em que ele vai trazer toda essa linguagem, né, falando que muitas vezes as nossas angústias é porque nós ficamos aprisionados em o nosso desejo de status. Vai parafrasear, por exemplo, William James. William James foi um médico, pai da psicologia, professor de Harvard, que dizia o seguinte, olha, a nossa autoestima, como a gente se vê, é igual, né, ao sucesso que a gente tem dividido pelas ambições que a gente tem. É interessante isso, porque quanto mais sucesso eu tenho, certamente eu vou me sentir melhor. Poxa, eu tenho um sucesso nessa parte da vida, nessa outra parte da vida, poxa, que bom, a minha autoestima levanta. Porém, se eu sou muito ambicioso, né, na equação matemática fica aqui embaixo, então ela divide. Se eu sou muito ambicioso, eu nunca acho que o sucesso foi o adequado, né? Então, por mais que eu consiga, nunca atendeu às minhas expectativas, porque eu sempre quero um pouco mais. Então, conforme a nossa ambição é muito elevada, a nossa autoestima diminui, porque não dá conta de a gente ter tudo que a gente quer. Daí eu já coloco o seguinte, olha, se eu quero a felicidade na terra, como a terra me apresenta, e no céu, como o céu se apresenta, é uma ambição muito grande. Por mais que eu consiga, não vai dar, porque os parâmetros são diferentes, não tem por onde. A nossa terra ainda é movida por um materialismo, e o materialismo, ele é uma água, em alguns aspectos, é uma água e um óleo que não se misturam com a visão espiritualista. Por mais que a gente possa harmonizar, não dá para dar um jeitinho brasileiro assim, né, e mudar o parâmetro da evolução, não dá. Tem alguma coisa que a gente precisa decidir
E aí ele fala, não dá para servir a Deus, o materialismo, o parâmetro ambicioso, convencional, né, a mamon, na verdade, e a Deus, né, o parâmetro espiritualista de uma ambição diferente, porque em algum momento vai entrar em choque e a gente então vai precisar da escolher o caminho. Aí, quando nós ficamos nessa ambição desmedida, a nossa autoestima sempre baixa, porque sempre tem alguém melhor do que eu na profissão, sempre tem alguém que tem mais do que eu do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, a gente vê, fica sempre assim, um tanto quanto chocado, né? O céu é o limite para os gastos. O céu é o limite para os gastos. E geralmente vem alguma visão industrial para aumentar, né? Se a gente pensar em, por exemplo, se juntar em um casamento na época de minha mãe, era um pouquinho diferente, né? Do ponto de vista do que era preciso fazer para se casar, do que nos dias atuais, né? Porque sempre tem assim uma sandalinha que tem que fazer para os convidados. Sempre tem um bem casado, não sei se aqui tem bem casado, né? Sempre tem um docinho assim que tem que dar. Sempre tem uma coisa a mais. Aí ganha, não, você não vai fazer isso não. Eita, seu casamento não vai dar certo, né? E aí, como a gente quer que dê certo, pelo menos mostrar o nosso amor, é um negócio assim infindável de itens necessários para ser feliz no casamento. E aí nós casamos, né, um dia e ficamos endividados 10 anos. Né? Então já começa estranho, começa ansioso o tema, né? O tema do casamento. Tudo é assim, não é só... tudo tem uma indústria por trás que aumenta a nossa necessidade. Olha, isso aqui é essencial. E aí geralmente o essencial é assim, porque o vizinho fez também, né? A grama do vizinho é mais verde, como é que a sua grama vai ser assim meio cinzenta? Não pode. Tem que ser igual. Então veja que comparações vão gerando, né, uma competição na ambição e a gente sempre fica sentindo para baixo e aí fica ansioso. Tudo isso é porque quanto mais nós temos uma autoestima baixa, mais ansiosos nós ficamos. Quanto mais inseguros nós estamos e nós somos, mais ansiosos nós estamos e ficamos. E essas inseguranças, elas estão diretamente vinculadas a essa equação de William James, que fala da ambição que nós temos versus aquilo que conseguimos. Às vezes o que conseguimos não dá conta de diminuir a nossa ambição. E aí às vezes também a nossa ambição não dá conta porque é tão baixa que a gente nem se move. Então tem que ter uma harmonia, né? Um balanço melhor entre esses pontos. Então o filósofo Alain de Botton, ele vai fazer um programa, né? E foi tentar resgatar em uma propaganda de marketing o que seria, digamos, uma visão estoica, uma visão epicurista sobre felicidade. E aí eles fizeram uma casa bem bonita, né? Eles pensaram assim, o que é que eu vou fazer? Bem, chegaram na conclusão, uma casa bem bonita, um carro bem moderno na frente da casa, e uma visão epicurista seria mais ou menos assim, né? A felicidade está aí. Porque o epicurista, ele ligava a felicidade aos prazeres, né? Ao prazer, não era só ter, não, né? Eles também falavam do prazer de ler, de descansar, de ter bons amigos, tanto que os epicuristas saíram da cidade de Atenas, porque eles diziam que se você quiser ser feliz, você não deve se meter na política da cidade, você tem que sair da cidade. Então eles saíram, fizeram um jardim dos epicuristas e viviam em uma sociedade, em uma comunidade de amigos. Então tinha esse tipo de prazer também, não era só o prazer, não era um prazer devasso, mas era um prazer que era uma felicidade baseada em prazer. Então, por exemplo, epicurista seria, olha, a felicidade, né, está aí, então seja feliz, né, seria mais ou menos assim. E aí você pensa que em comprando a casa e em comprando o carro, que já vem como brinde, né, a felicidade está incluída, que aliás é toda a estratégia, né, da propaganda, né? A propaganda geralmente faz isso assim, bota uma viagem bem bonita, né, para um local bem bonito, aqui no Brasil, aqui na Bahia ou em outro local, mas não fala assim do avião que vai atrasar, né? Da briga que vai ter no avião, né?
do estresse que vai ser. Não fala, porque se falar a gente vai botar as coisas, ou da conta que vai pagar, que é caro que só, porque quanto coisa mais exclusiva, mais caro. Então a gente pode ficar estressado, como eu fiz a figura ali do casamento, um dia feliz e 10. Olha, não é brincadeira não, eu já, assim, toda vez sempre tem alguma noiva que eu atendo, né, com crise de pânico nas vésperas do casamento, por causa do estresse. É impressionante, eu fico achando curioso. Na primeira vez que eu atendi, eu achei que era algo en passant, que era algo dela, mas é tanto item para ela dar conta, e invariavelmente todas falam assim, mas doutor, nem precisava tudo aquilo, né? Meu Deus do céu, como eu me estressei sem necessidade. Invariavelmente, depois que passa, elas me falam isso, mas até passar é remédio, né? Para aguentar e ser feliz no casamento. Então é uma coisa assim um pouco contraditória, um pouco paradoxal no sentido incoerente, mas é como é. E aí tem a propaganda dos estoicos, né? Os estoicos, eles tinham uma visão seguinte: para você ser feliz, você pode ser feliz na casa, no carro do ano, mas você também pode não ser feliz, porque a felicidade não vem com as coisas, ela também não vai ser destruída com as coisas. A felicidade é um estado íntimo, e os estoicos até falavam que a gente pode ser feliz com ou sem, diferentemente dos cínicos, como Diógenes. Diógenes, os cínicos não escreveram nada, mas passagens existiam sobre a vida deles. E, por exemplo, Diógenes tem uma anedota que ele estava já quase só com a roupa do corpo, alguns itens para poder sobreviver, quando ele passa num poço e vê uma jovem tomando água com as mãos. Naquele momento ele tem um insight, assim, um momento de eureka, porque ele estava com a caneca, olha a mulher bebendo água com as mãos e fala assim: pronto, mais uma coisa que não é necessária para eu ser feliz, e joga a caneca fora, porque afinal de contas a caneca não era preciso para beber a água. Então os cínicos falavam assim: para você ser feliz, você não pode ter coisas que são desnecessárias, nada. Você vê com só o essencial de fato, porque quando você tem, você fica com medo de perder. E quando você não tem e deseja, você fica frustrado porque não conseguiu e o amigo conseguiu. Então, esse pessoal todo já discutia esses temas, né? Parece que a gente não chegou a conclusão nenhuma nos dias de hoje ainda, porque fica ainda o mesmo tema como uma perspectiva que nos pega as ambições. Mas os estoicos, na propaganda, seria assim: uma casa, um carro e um asterístico aqui na casa, e aqui embaixo o asterístico dizendo: a felicidade não está incluída. Eu achei a propaganda fantástica, bem estoica. Não está dizendo que a felicidade não está aí, porque se fosse o cínico, dizia assim: a felicidade não está aqui. É uma contra-propaganda. O epicurista colocaria a felicidade, né, seja feliz, uma coisa de incluir. Mas os estoicos: olha, você pode ter essa casa, agora entenda que a felicidade não está incluída. A felicidade, tanto quanto a ansiedade, vinculada a essa sensação de segurança, de autoestima, ou de baixa autoestima e de insegurança, elas vão ser uma postura que eu tenho diante das coisas que eu possuo: saúde, profissão, família, status, ausência de status, tudo que eu venho para a vida. Portanto, toda a casa, que Jesus fala, a túnica dos lírios, o revestimento que eu tenho, pode ser um trampolim para eu evoluir, ou pode ser um instrumento para eu me perder. Vai depender da postura que eu tenha. E aí isso lembra muito o estoico, lembra muito a postura espírita. Lembra muito a visão que Joana de Ângeles também traz em autodescobrimento nessa perspectiva. Então, primeiro ponto que a gente queria resumir nessas ênfases todas é que essa ansiedade, em contraposição dessa felicidade, ela vai estar muito elevada quanto mais ambições eu tiver de maneira desmedida. Eventualmente essas ambições, elas são contraditórias e me levam para caminhos opostos. Daí a proposição de Jesus: não se pode servir a Deus e a Mamon, é preciso fazer escolhas. Ela está na base disso tudo que a gente está falando, ou seja, dos parâmetros que eu tenho para a vida, porque de acordo com os parâmetros eu vou ficar mais aprisionado, vou ficar mais triste, portanto, mais angustiado na prisão que tenho, ou mais livre, mais feliz e mais leve e, portanto, menos ansioso. Diante dessas situações,
Obviamente, existem outros pontos que baixam a nossa autoestima. E aquela jovem médica, que eu pedi permissão já para contar e já contei algumas vezes, ela me chamou muita atenção, porque era uma menina muito inteligente, né? E tratava-se por transtorno de ansiedade generalizada e também muito ansiosa, muito ansiosa. E a grande ansiedade dela era se ela era capaz ou não, porque no íntimo ela se achava incapaz, ou seja, uma baixa autoestima, né? Uma sensação de que não era capaz de dar conta na vida. Tudo que ela conseguia, ela achava assim que foi sorte. Ou tudo que ela conseguia não era bom o suficiente. Então o sucesso que ela tinha, a ambição não a deixava, né, ver. Ou porque ela achava que não foi ela, foi assim uma sorte, ou porque ela achava que não foi bom o suficiente. Ou ainda que ela teria que conseguir mais. Mas não era uma menina assim, estragada, materialista, não. Era um outro tipo, por isso que eu estou pegando o caso dela, era outra situação. Era uma baixa autoestima visualizada, gerada por uma sensação de desvalor, uma sensação de incapacidade muito profunda que permeou toda a vida dela. E ali ela tinha terminado medicina, estava na residência de anestesiologia, e na residência de anestésio você faz uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo, uma prova no terceiro ano. E dependendo da nota que você tire na prova, você vai poder fazer tal ou qual estágio, né? Assim, você tira o título de especialista, e aí você vai, dependendo do título, você vai ser um médico especialista e vai poder escolher os plantões. Então ela estava nessa angústia das provas, etc. Até que chegou o último ano, ela fez a prova, passou muito bem, tirou o título de especialista, conseguiu uma boa nota para escolher bons plantões também, dentro da cooperativa lá de Pernambuco. Mas curiosamente na consulta ela estava mais ansiosa ainda, né? E aí mais ansiosa eu não consegui entender, faz muito tempo que isso aconteceu, eu não consegui entender como é que ela estava mais ansiosa se ela tinha tido sucesso. Mas aí vem o que eu estou dizendo, ela pensava assim, mas assim, não foi bom o suficiente, né? Então foi sorte, eu consegui até agora, mas o pior está por vir. Até agora foi uma sorte, agora que começa a vida, agora que começa o problema, agora que começa os embates, entende? Então, sempre aquela ansiedade. E aí, não teve outra coisa, eu tive que aumentar a medicação dela. Mas quando estava no final, né, além da conversa e tudo mais, mas no final da consulta, eu falei assim, olha, fulana, parabéns, viu? Aí apertei a mão dela com tanta ênfase, tanta sinceridade, que ela tomou um choque. E num choque, ela olha para mim e fala assim, mas por que, Léo, parabéns? E eu falei, olha, por que não o parabéns? Me diga, me convença porque eu não posso dar parabéns para você. Ela, não, porque não fiz mais do que uma obrigação, né? Todo mundo tem. Tipo, eu falei, olha, primeiro, eu acho que você fez uma prova de vestibular, passou na faculdade boa, ela tinha feito uma faculdade boa, você depois se formou, fez outra prova difícil para passar na residência médica, né? Depois da residência, durante a residência você fez mais várias provas, agora você é médica especialista, com título de especialista, foram quase 10 anos de estudo, não é possível, um parabéns você não merece. Aí ela olhou assim, ficou pensativa, agradeceu assim, de forma tímida, não sabe como agradecer, não está acostumada. E aí ela voltou no próximo mês e falou assim, ó, Léo, aí bateu assim na mesa, bem empolgado, falou assim, ó, Léo, eu estou bem melhor, viu? Mas sendo bem sincera, eu não sei se foi o remédio não, viu? Eu acho que foi o seu parabéns. Aí ela que se sentiu assim uma fraude, né? Eu também comecei a me sentir uma fraude, porque eu fiquei assim, mas meu Deus, eu estudei tantos anos para passar esse remedinho. E o parabéns foi mais rápido do que o remédio, não é possível, né? E aí eu fui entendendo, ela, doutor, que técnica foi essa que o senhor fez, né? E aí eu fui explicando para ela sobre a psicologia positiva, que fala não só do que está ruim, mas do que está bom. Não só tenta melhorar os pontos vulneráveis, mas tenta ver os pontos de força, digamos assim, emocional, e investir nisso, com estratégias de gratidão, com estratégias de apreciação, de esperança, otimismo. Aí fui falando, ela foi se empolgando, foi entrando nessa perspectiva, mas aquela jovem, ela guardava no íntimo uma visão de incapacidade, porque o pai dela era um médico também,
né? A mãe também era uma médica, várias pessoas eram médicos na família dela, todos os irmãos, mas todos, e é curioso porque eu atendi todos, né? Todos, eu vi o mesmo dilema. Era o quê? Todos se achavam menos do que eram. Se achavam insuficientes, se achavam incapazes. E na origem, pelo menos dessa existência, ou pelo menos de um ponto que aguçava muito, é que dentro da medicina existem várias especialidades, né? E tem aquelas especialidades, assim, dizem que quando... Hoje em dia mais não, mas no passado, né? Quando o estudante de medicina entrava na faculdade, ele se achava Deus, e quando terminava tinha certeza que era Deus, né? Só que dependendo da especialidade, você tem, assim, Zeus, né? Não é só Deus do Olimpo, não. Tem um Zeus que é acima. Então o pai dele era Zeus, né? Era o médico melhor de todos por causa da especialidade dele, que era muito difícil. Tem umas especialidades assim, como psiquiatria, que o pessoal até tem... Hoje não, mas antigamente falava assim: mas meu filho, você é tão inteligente, vai fazer psiquiatria. Que desperdício. Então era assim, um preconceito danado. Hoje em dia está bem disputado, né? Mas na época não. O pai dela, toda vez que todo mundo passava no colégio, ele falava assim: olha, não fez mais do que obrigação. Nunca deu um parabéns para a menina, para os meninos. E aí quando passava, por exemplo, na prova, agora você vai ver o que é pior. Quero ver se você vai fazer uma boa faculdade. Aí passava na faculdade, agora começou o problema. Então era sempre assim, nunca dava parabéns, sempre invalidando. Então os meninos todos cresceram com a visão de incapacidade, né? E por isso que congratular, parabenizar, né, saborear a vitória era algo muito importante. A gente fica com muito medo, levando para a nossa casa espírita, nós ficamos com muito medo do parabéns, do elogio, para não envaidecer o outro, né? Mas aí sempre fiquei pensando isso. Tudo bem que às vezes uns elogios assim são bem curiosos, né? Como me passou uma vez numa palestra, aí tinha uma senhora que me abraçou assim tão forte, falou: meu filho, você é um Robinho do Espiritismo. Eu achei engraçado, o Robinho, né? Não sei se foi elogio, não está gravando, não posso... Mas ela, assim, um elogio entusiasmado. Mas o elogio, se o outro é tão assim, a humildade do outro é tão frágil que não aguenta um elogio, né? Que humildade frágil é essa que não aguenta um parabéns, um obrigado? Então ficamos assim, pessoas mal educadas, né? Em nome da evolução alheia, né? E ficamos fiscais da evolução alheia, né? Não vou não, porque ele pode se perturbar. Se ele se perturba é porque ele já é perturbado. Não é possível. Não é possível. Um parabéns o cara não aguenta. Então eu fiquei pensando nessa questão, a humildade frágil. Então às vezes a gente fica, né, muito tenso com esses temas e percebe que no final há uma fragilidade, como nessa jovem, uma fragilidade. Ela rechaça o parabéns porque ela não está acostumada. Porque se ela recebe, ela fica com medo de se acomodar. Não, se eu receber, eu vou ficar acomodada demais, se eu achar que eu tenho capacidade. Esse é o dilema. É um dilema tão interessante que os gregos antigos falavam assim: olha, se você ficar feliz, disfarce a felicidade, porque os deuses podem ficar com inveja e tirar a felicidade de você. Então, desde os gregos, nós temos medo de ser feliz, assim, medo, sabe, dessas coisas que falam da satisfação, porque a gente fica com medo da inveja alheia ou dos deuses, ou com insegurança da nossa fragilidade interna. A proposta é que a gente possa se congratular com equilíbrio. Que bom que eu consegui, né? Fale você com você mesmo, na sua intimidade. Que bom, eu queria tanto. Eu me esforcei, porque você está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Está se esforçando para acertar. Aí quando você acerta, você diminui o acerto. Não, okay. Que bom. Fala na sua intimidade. Na sua intimidade. Que bom, meu Deus, que eu estou um pouco melhor. Que bom que eu consegui dar um passo. Isso vai introjetando dentro de nós uma outra autoimagem, uma imagem que vai se equilibrando, não é ficando excessivamente vaidoso, porque isso aí a gente já é naturalmente. É habitualmente trazendo uma visão mais profunda do nosso valor, da nossa intimidade. Para isso, Jesus é fantástico, né? Quando propõe que nós somos de origem divina, porque nós somos filhos de Deus. Joana de Ângeles resgata essa visão muito bonita. E se a gente pensa na visão da psicologia, nós temos dentro de nós a herança divina.
essa herança não está quando a gente morrer. A gente pensa assim, nós somos herdeiros de Deus, porque a herança vem depois da morte de alguém, né? Mas a herança de Deus já vem hoje em vida. Essa herança está no nosso inconsciente profundo, diz Joana de Ângeles, porque o inconsciente profundo é o patrimônio do nosso ser espiritual. Nesse inconsciente profundo, nós temos todo um inconsciente que seria equivalente a um id do Freud, mas também nós temos um inconsciente coletivo, que seria equivalente do Jung, um inconsciente que tem um arquétipo, que tem as conquistas da nossa existência. E aí trazendo uma visão espiritual, uma visão reencarnacionista no nosso inconsciente, ou seja, aquilo que a gente tem nosso, mas a gente não sabe exatamente o que é, como é, quando é, porque não está tão claro, nós temos a bagagem da nossa existência. Assim como essa jovem médica tinha a bagagem da infância, as várias mensagens do pai, que de forma atrapalhada, porque ele amava a filha, amava todo mundo, né? Mas ele de forma atrapalhada, né, inseguro que ele é, desenvolve defesas narcisistas, e o narcisista, nós quando estamos inseguros demais, ficamos muito narcisistas, e para isso a gente precisa diminuir o outro, porque a presença do outro, sendo melhor do que eu, me torna incapaz. Quando na realidade, quando eu estou seguro de mim, pode ter também alguém seguro de si e nós caminharmos juntos na segurança. Então, a autoestima dele não ofusca a minha autoestima. E nós, então, caminhamos com a visão mais profunda. Então, o pai era um inseguro, tinha uma autoestima muito baixa. E aí ele precisava diminuir para, como se fosse assim, trazer todo mundo para baixo, na baixeza que ele era do ponto de vista emocional, não do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional. Estava num patamar de muita insegurança, então vou deixar todo mundo inseguro para todo mundo ficar ruim comigo. Uma estratégia psicológica, infelizmente, que nós utilizamos constantemente. Então, a gente pode pensar, se isso acontece nessa jovem em uma existência, na visão espírita isso acontece em várias existências. E toda essa baixa autoestima, patrimônio das nossas existências, vem arquivado no nosso inconsciente profundo, que é o arquivo perispiritual minêmico, que no nosso corpo fica em áreas vinculadas mais ao inconsciente, que Joana de Ângeles coloca muito bem, aliás, subcorticais, ficam vinculadas nessas regiões e moldam, influenciam o nosso comportamento, como nessa jovem. Diante dos sucessos, ela não sabia como lidar. E aí a ansiedade aumenta bastante. Assim, nós temos um dilema em nossas vidas. Ora, o nosso passado, observando a nossa estrutura de hoje, não é um passado maravilhoso, é natural. Se fosse maravilhoso, né, se a gente fosse assim, um dos apóstolos de Jesus, não estaríamos nessa perspectiva. A gente poderia até estar aí, sabe, no movimento, mas seria um missionário gigantesco, né? Porque a realidade é que todos assim fomos mais ou menos, ainda estamos, né, mais ou menos perturbados com essas visões íntimas que nos dilaceram e nos prendem para baixo. Joana de Ângeles nos lembra, porém, lembrando também Jung, mas ampliando a visão de Jung, que nós temos o Deus interno. Nós temos uma visão arquetípica. Arquétipo vem de arquitetura, por exemplo, vem de arqué. Arqué está na base. Arqué vem dos estoicos, que é o logos. No caos existe o logos. No aparente caos da nossa mente, que Freud muito bem estuda o caos, mas esquece de estudar o logos, esquece de estudar o arqué, provavelmente porque ele próprio não teve contato com o seu arqué íntimo e nem com outros pacientes. Ele vê todo o caos. Nós temos na nossa base, assim como no universo, um logos, um arqué, uma base, e essa base é divina. Então, o nosso inconsciente tem as nossas encrencas reencarnatórias, mas também tem essa força latente, que a gente pode chamar de self, esperando para se desenvolver, e aí esperando que a gente, para poder desenvolvê-lo, comece a se conhecer e ao mesmo tempo a reparar essa bagagem complicada, essa bagagem difícil que nós temos. Essa é a nossa trajetória atual. Nem somos a perturbação total de ontem e nem somos a iluminação do amanhã. Não estamos na conjectura e não estamos assim nos sentindo deleitados como outrora,
com as coisas, digamos assim, materialistas, mas também nós temos o espiritualismo profundamente arraigado em nós. Temos uma intuição, um desejo de viver uma vida profunda, mas ainda precisamos de tal vivência mais arraigada em nós, fazendo uma transformação íntima. E nessa transição, nós temos, portanto, um atrito. E esse atrito gera ansiedade, gera incerteza. Como vai ser? A fé é uma certeza incerta. A fé é uma certeza incerta. Eu tenho certeza de Deus, eu tenho certeza do Logos, eu tenho certeza da evolução que vou atingir, tenho certeza da caminhada que devo percorrer, mas não sei como vai ser, não sei quando vai ser, não sei exatamente os caminhos que devo seguir, embora o alvo eu conheça. Então a fé precisa, inclusive, ser uma certeza incerta, porque uma fé que é só certeza, ela pode cair em uma fé prepotente. Uma fé que é só resposta, pode cair em resposta mentirosa e nos enganar. Uma fé que é profunda e madura, ela tem uma resposta, mas é uma resposta genérica, porque, como diz Joana de Ângeles em episódios diários, todo conselho que recebamos, por melhores que sejam, eles são assim sugestões, porque a resposta está dentro. Se a resposta está dentro, é incerta, porque nós não temos essa resposta tão clara na nossa cabeça. Então vamos caminhando, e essa incerteza da evolução gera outra perspectiva de ansiedade, que não é mais a perturbação, mas está vinculada à perturbação do ontem, que é, porém, a incerteza da trajetória. E por isso, a esperança é um construto fundamental para podermos diminuir as nossas angústias da vida, se inquietar um pouco menos, conseguir observar o que é mais importante. Porque a esperança, queridos amigos, eu quero trazer um outro conceito de esperança. Esperança não é esperar, esperança é caminhar. Esperança, ela se constitui em 3 aspectos. Um aspecto que é a espera de ter paciência para esperar, do verbo esperar de fato. Então, esperança tem uma espera, tem. A esperança tem uma caminhada, né? Ou seja, tem uma paciência, tem. Porém, a espera também tem uma expectativa. O que é que você espera da vida? Eu estou perguntando qual é a tua expectativa, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo. Então, na esperança, eu tenho uma espera de esperar, de paciência, eu tenho uma espera de expectativa, de objetivo, de meta. Mas eu tenho a ânsia, que é a ação. Então eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer. Esperança, portanto, é quando eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma expectativa, caminho desde hoje para chegar nessa meta, mas eu sei que tem um hiato, tem um gap até chegar nessa meta, que é a espera da paciência. Aí a esperança ganha um contorno muito maior, porque eu não fico mais ocioso e ansioso. Eu fico um pouquinho ansioso, mas fazendo. E esse fazer vai contrabalanceando a minha ansiedade do futuro, porque eu vou entendendo que eu estou dando os passos que eu posso dar hoje para poder atingir um passo maior amanhã. Quando eu entendo essa esperança, eu consigo entender que é o caminho que eu devo seguir. Na palavra espírita, ou talvez espiritualista, junto de esperança nós pensamos muito em confiança, né? E eu acho bem interessante porque eu tenho sido convidado a essa característica da confiança. E a primeira vez que eu tive contato, tive vontade de ler para vocês, vou ler, foi aqui na Bahia também, foi em Barreiras, uma semana espírita que eu estava lá. E quando terminei eu senti uma diferença, assim, uma forma falando diferente. E no final, no quarto já, eu me recordo desse espírito, que foi um psiquiatra, falava de forma muito assim assertiva, amorosa, paternal, mas assertiva. E falava assim, olha, mande uma mensagem para o seu amigo médium baiano, era o Divaldo, né? Para eu ir confirmar com ele que você tem que confiar um pouco mais. Você tem que confiar um pouco mais, nós precisamos que você confie um pouco mais. Mas eu falei, eu não estava assim, fazendo trabalhos na mansão naquela ocasião.
Faz muito tempo isso, não recordo quando, não recordo quando, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade de ser professor da UFPE, então acho que faz uns 10 anos. Tudo faz 10 anos, né, hoje? Eu acho que é minha memória falhando, mas faz 10 anos aí, porque faz 10 anos que eu sou professor lá da Federal, e aí eu mandei, era tão assertivo que eu mandei o e-mail, mas eu mandei assim, e não foi assim testando o Divaldo, foi um pouco, mas foi testando mais a mim mesmo, né? Porque a sensação, será que é verdade? Será que é loucura? Eu achei curioso, assim, porque eu escrevi um livro, né? Se Divaldo era médium ou se era louco, né? Assim, ou não mais bonito, mas foi isso. E hoje eu pergunto para ele se eu sou psiquiatra ou sou louco, né? Para poder ver se essas coisas... Então eu mandei assim. E aí eu mandei um e-mail e falei assim, tio... Quer dizer, Divaldo, eu não chamava ele de tio, não. Divaldo, tem assim um psiquiatra chamado Tal, ele já está no mundo espiritual faz tempo, mas assim, as pessoas me acham parecido com ele, o jeito de trabalho, etc. Se o senhor tiver alguma informação, eu não costumo perguntar isso, mas se o senhor tiver alguma informação, se eu puder me dizer, eu agradeço. Então falei isso, não falei que o espírito tinha se apresentado para mim, muito menos que eu tenha escutado uma voz, não vou falar isso, né? Só em público, né? Que eu tinha mandado que ele tinha dito para mandar um e-mail que eu confiasse, não falei nada disso. Uma semana depois o Divaldo manda assim, meu filho, eu confirmo a sua percepção, porque quem me apareceu foi o espírito fulano de tal, né, disse o nome completo, né, e me falou para você ter mais confiança, porque você confia pouco. Confie mais, peça a intuição para ele e siga. Então veja que coisa curiosa, isso foi há 10 anos. E nesse tempo eu tenho tido contato, mas a perspectiva foi confiança. E aí, esse psiquiatra era uma pessoa muito boa, muito católica, né? Católico e psiquiatra, juntava, né, assim, a sua experiência de vida com a sua experiência de fé. E uma vez um paciente chegou e falou assim, mas doutor, eu não tomo de jeito nenhum esse remédio, né? Eu só vou para a igreja. Eu sei que o senhor é católico, né? E ele colocou essa questão, e aí o psiquiatra ficou pensando lá na Federal e falou assim, olha, faça o seguinte, você tem água benta, eu só tomo essa água benta. Aí trouxe água benta, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse remedinho, vai tomar junto com a água benta. Aí o paciente falou, mas doutor, que coisa boa. Pois é, porque você tem a bênção da medicina e a bênção de Deus, né? E um paciente tomou, ficou ótimo, né? E ficou tomando sempre o remédio com água benta. Eu achei fantástico, eu estou falando de 1960, né? Ele foi um dos psiquiatras pioneiros, na junção, inclusive, e juntando, né? Eu fiquei pensando assim, aliança da ciência com a religião, né? Você poder unir, juntar de forma simples, de forma tranquila, improvisada na arte do amor, né? Então esse espírito me trouxe uma mensagem, e eu achei muito curioso, eu queria compartilhar com vocês, porque tem a ver com o nosso tema, que se chama confiança. Eu vou ler e a gente vai refletir. Porque eu fiquei depois refletindo, né? E fiquei pensando em várias coisas. Confiança é a base da esperança. Confiança é filha da humildade. Confiança é a harmonia entre a dúvida e a certeza. Confiar é olhar para a providência e não somente para a ciência. Confiar é planejar e seguir. Confiar é andar e meditar. Confiança é a aliança do íntimo com o divino. Confiança é prosseguir sem desistir. Confia agindo, age confiando. Confiança é realização e não só contemplação. Confiar é acreditar, ou seja, acreditar algo na contabilidade universal. A matéria cerebral tem uma diferença abismal do espaço primordial. Confiança traz um tipo novo de sapiência. Confiança é a possibilidade, pois na realidade, a estatística matemática é aquilo que nos resta aprender na equação do agora. Confiar não é ingenuidade, pois na verdade é a única intelectualidade que nos cabe dentro da divindade. O esteta necessita confiar que há beleza para esculpir a própria natureza. O cientista necessita confiar que há certeza para adentrar na probabilidade da vida. Possibilidade, tudo é possibilidade. Só Deus é realidade.
Quem confia dá um passo na vida. Quem confia está no compasso da vida. Confia. Então eu achei que essa mensagem, falando sobre a confiança, nessa segunda-feira, na Reunião Mediúnica, nos traz o resumo disso que a gente está querendo dizer sobre a esperança, ajudando a diminuir a nossa ansiedade, nos colocar no compasso divino e, ao mesmo tempo, diminuindo, portanto, a nossa baixa autoestima. Por quê? Ele propõe: confiança é a base da esperança e é filha da humildade. E essa resposta, por que é a base da esperança, eu acho que está muito bem posta aqui, quando vai dizer assim: é a harmonia entre a dúvida e a certeza. Eu falava, e essa é uma coisa que eu penso muito, que fé, né, é uma certeza incerta. A fé traz confiança. A fé e a esperança estão juntas. A diferença é porque esperança, por exemplo, a gente pode ter esperança na humanidade, não necessariamente precisa ter esperança baseada em Deus. Se eu for materialista, o materialista pode ter esperança, né? Como também um espiritualista pode ter esperança em Deus, mas pode ter nenhuma esperança na humanidade. E ser uma pessoa com fé, mas pessimista, que ele é com fé em Deus, mas pessimista com os outros, né? Ou então ele pode ter esperança com os outros: não, eu confio em você, eu espero, tal. Eu tenho fé em Deus, mas eu não confio em mim. Ou seja, posso ter uma baixa autoestima que gera essa ansiedade íntima. Então são construtos muito próximos, mas são algumas coisas diferentes. Porém, quando adentramos no espiritualismo, sem sombra de dúvida, a fé, ela está na base. Porque a fé, ela suplanta a esperança, no sentido espiritualista espírita, porque ela faz entender que o outro também tem esperança, porque o outro também é filho de Deus. Não sou apenas eu que tenho esperança na vida, na minha trajetória, porque eu sou filho de Deus. Você também é filho de Deus. Então, uma fé espírita, ela traz uma esperança e um otimismo para com o outro e para comigo, porque eu entendo a ideia universal da evolução, da reencarnação. A fé espírita, ela traz uma confiança em mim e uma confiança no outro. Então, por isso que eu acho que sintetiza muito bem, porque ela vai trazer essa confiança ligada à esperança, ligado à fé espírita, nessa profundidade. Então, é uma harmonia entre duvidar e ter certeza. Ter certeza demais é mais prepotência, né? Porque certeza demais, saber o caminho, às vezes é fascinação, né? Quantas vezes os espíritos não fascinam, dando assim um excesso de confiança. Então, por isso que ele coloca a harmonia entre a dúvida e a certeza. No nosso estágio evolutivo, bem, quando chegarmos no estágio evolutivo maior, mais ampliado, né, a gente pode rever essa perspectiva. Mas nesse momento, confiança, fé que nós temos, né, a fé que gera confiança, que é assim uma geradora de esperança, é uma harmonia entre esses dois polos, a dúvida e a certeza. E por isso ele bota muito bem o seguinte, ó, ela traz um tipo novo de sapiência, ou seja, um tipo novo de conhecimento. Em geral, a gente imagina que ser inteligente, né, seria alguém que confia, digamos, apenas na estatística da matemática, dos números, do ensaio clínico, da ciência, digamos assim, dos artigos científicos. Porém, a confiança, ela traz uma perspectiva que mesmo a matemática do artigo é uma possibilidade, porque a estatística é probabilidade. Então, acho bem interessante ele trazer esse ponto, porque quando a gente faz um estudo, sabe, eu uso estatística justamente para aproximar, vamos supor, eu vou fazer aqui um estudo com vocês do Centro Espírita Cobem, que estamos aqui, e vou fazer uma investigação, um questionário, tentando avaliar, digamos assim, o que é que gera bem-estar nos espíritas baianos. Mas eu vou entrevistar só vocês. Pode ser que vocês não representem os espíritas baianos. Eu sei que vocês são espíritas baianos, mas pode ser que não represente todo mundo. Pode ser que o espírita baiano que frequenta tal instituição pense um pouquinho diferente, né? Então, para poder fazer uma extrapolação, a gente usa a estatística.
a gente usa a probabilidade, vai tentar uma coisa homogênea. Então nunca é a realidade total, por isso que ele coloca, tudo é possibilidade, né? Então confiança não é uma ingenuidade. A confiança traz um novo tipo de conhecimento, traz um tipo de conhecimento que harmoniza o ter dúvida e o ter certeza. Nesse sentido, é muito interessante pensar o seguinte: caminha, né? Confiar, e ele faz um jogo de palavras. Confiar é planejar, mas seguir. Não podemos ficar só planejando, mentalizando, para depois fazer o projeto. A gente planeja, mas começa o projeto e na caminhada que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o que tem que ser construído. Eu vi isso das poucas vezes que tive a oportunidade de fazer uma reunião sobre o Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles. A própria benfeitora, junto com o Divaldo, falava assim: olha, vamos começando as coisas, aí vai dando um passo, outro, as coisas vão surgindo. Porque às vezes a gente faz um planejamento muito grande e só vai começar quando a estrutura física estiver pronta. Mas tem estrutura física e não tem material humano. Ou tem estrutura física, mas não tem experiência. E aí, na primeira reunião já todo mundo se perturba. E aí perdeu tempo à toa. Vai caminhando e esse planejamento não vai rompendo o nosso seguir. Anda e ao mesmo tempo que anda, medita. Confiança é a aliança do íntimo com o divino. Nessa perspectiva de que quando eu confio, essa confiança me vincula a uma certeza de que Deus está presente, porque Ele está na minha intimidade, na arquitetura da minha consciência, ou na arquitetura da minha inconsciência, nesse inconsciente profundo, que eu posso chamar de inconsciente sagrado, e, portanto, eu alio essa certeza que Deus me dá com alguma dúvida, que é a dúvida natural de um processo evolutivo. Será que eu vou dar conta do trabalho? Será que eu vou dar conta das perspectivas? Será que eu vou dar conta da confiança que depositaram em mim? Então eu vou harmonizando. Mas se eu duvido muito de mim, da minha capacidade, eu paraliso. Da mesma forma que se eu tiver certeza demais em mim, eu fico numa prepotência. Se eu tenho dúvida demais de mim, eu paraliso. E veja que coisa paradoxal. Uma dúvida demais de mim acaba sendo uma dúvida em relação aos desígnios de Deus. Porque se foi a divindade que deu o trabalho para você, se foi a vida que deu o trabalho para você, por que você acha que sabe mais do que os benfeitores? Eu me parei pensando nisso, duvidando das minhas próprias possibilidades. Eu fiquei assim, mas não fui eu que fiquei insistindo, foram as coisas que foram se abrindo. Se as coisas se abriram, vamos ter um pouquinho de humildade. Então veja que coisa, eu acho inteligente isso, né, da divindade, né? Da lei divina. O que chega na tua vida, abra mão. Se é para o bem, se foi natural, se foi espontâneo, abra mão, porque é um toque de Deus na tua vida. Diz Joana de Ângeles, né? O imprevisível, né? O inesperado é um toque de Deus. Então a gente tem que ter humildade para aceitar o inesperado, mesmo que a nossa baixa autoestima, a nossa visão distorcida de nós mesmos, achemos que nós não temos condições. Aliás, isso é bom, para podermos dar um pouco de humildade, mas não excessivamente humildade, que seja uma humildade prepotente para duvidar dos desígnios de Deus. Não, eu não consigo não, sou muito perturbado. Mas Deus está deixando. Né? Você é um perturbado, mas Deus está dando a tua visão, né? Deus está dando a tua abertura, abrindo as tuas portas. Se Ele está dando, Ele está confiando. Não significa, e aí é uma coisa importante, a gente quer muitas vezes, para fazer algo, ter uma revelação glorificada das coisas da vida para fazer. E às vezes essa revelação assim muito específica, a gente se perturba. A gente pode se perturbar amanhã. A gente reencarna com um projeto e se perturba. Projeto nenhum é um significado, assim, uma significância de vitória, se eu não estiver alinhado humildemente a essa vitória. Então acho muito interessante a proposta. Quem confia dá um passo na vida. Não são vários passos, um passo na vida. Quem confia está no compasso, na dança harmônica da existência. Confia. E eu me lembrei então de tantos anos atrás, o primeiro contato mediúnico real que tive com ele foi me dizendo: confia. Que a nossa dúvida possa ser entendível,
devido às nossas fragilidades humanas, que as nossas ansiedades possam ser entendíveis diante das nossas fragilidades humanas, mas não possam ser tão grandes assim que paralisem a nossa marcha. No final das contas, quando estamos há 50, 56 anos, quando estamos há tantos anos como o Espiritismo está nos convidando a uma mudança, nós temos que começar a pensar que nós somos convidados a sermos soldados desse novo exército que se abre. Apenas soldados de uma nova luta que se trava na intimidade, dentro dessas todas conceitualizações e passo a passo, no compasso da nossa existência, tranquilamente, serenamente, sem pressa, mas sem parar, nós irmos dando um passo por vez nessa construção universal que está dentro de nós. E quando chegar o convite, a gente possa fazer diferente daquele jovem rico que queria entrar totalmente no reino de Deus, e Jesus fala: então vai, abandona tudo o que tens e me segue. Quando o convite chegar, mesmo que tenhamos dúvida na nossa capacidade, quando a porta se abrir, mesmo que tenhamos dúvida na nossa competência, acreditemos na ciência divina que se chama providência, e não apenas na ciência humana que está dentro da nossa conceitualização racional. Porque a vida tem essa harmonia entre a ciência e a providência, e nos faz um convite para a confiança, a esperança não prepotente, a esperança humilde que faz um passo de cada vez. Não entendemos tudo, mas apesar de não entendermos tudo, temos uma convicção. Essa convicção não é baseada em entendimento apenas, é baseada num sentimento, numa experiência do divino em nós, que nos fala, como tão astralmente falou Castro Alves, há mistérios que são peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é luz, a vida é esplendor, Deus é o seu autor, o universo é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta, tirânico conquistador. É Anchieta que, ensinando os povos originários ainda infelizes, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do santo e da Clara de Assis, que nos convida à iluminação interior, transformando a nossa intimidade tão rude num marfim, numa estrela, numa ninfa que estava oculta no mármore geloso e pedregoso do nosso coração. É por isso que nesses dias de 50, 56 anos, uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa: benditos sejam aqueles que semeiam, benditos sejam aqueles que labutam no bem, porque um dia eles também encontrarão
a alegria, a paz, a serenidade que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos diz: para o infinito caminhai, porque o amor, queridos amigos, queridos irmãos, o amor é a luz a que se alcança. Que a gente possa ter, portanto, esperança, essa esperança inundando o nosso coração de paz. Marchemos. Muita paz. Obrigado.